dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rondinelli Salvador Silva. E o meu é Yara Garcia Silva. Nós somos médicos psiquiatras e essa é a Psiquiatria a deux. O tema desse episódio é transtorno afetivo bipolar. Antes de começarmos esse episódio, vamos aos avisos gerais. Psiquiatria a deux é um podcast sobre saúde mental a partir da perspectiva da psiquiatria e do diálogo com diversas áreas do conhecimento. Podcast é uma forma de comunicação similar ao programa de rádio, em que você pode ouvir o conteúdo enquanto trabalha, estuda ou se diverte fazendo outras coisas. Psiquiatria a deux é um podcast independente, sem patrocínios ou conflitos de interesse. Pedimos então para que nos ajude divulgando os episódios e compartilhando nossos perfis no Facebook, Instagram, Twitter e agora também no YouTube. Hoje falaremos sobre o transtorno afetivo bipolar. O transtorno afetivo bipolar é um dos transtornos mais comuns na psiquiatria e acomete de 1 a 2% da população mundial. Embora esse termo seja usado de uma forma bastante errada pela população, hoje, a pedidos de vocês, há muitos pedidos de vocês, vamos falar um pouco melhor sobre esse tema. Pois é, Yara, se tem um termo que é frequente em pedido nas nossas redes sociais é transtorno afetivo bipolar. Mas antes de começar, gostaria de lembrar você que está nos ouvindo que quando o podcast Psiquiatria a deux fala sobre diagnóstico, o objetivo não é substituir uma avaliação profissional. A gente quer aqui difundir informação e ajudar a sociedade a entender melhor como pensam os psiquiatras, e assim diminuir preconceitos, ofertar informação técnica de qualidade para pessoas em sofrimento, assim como amigos, familiares ou até você, que quer simplesmente saber mais sobre o assunto. Esse episódio não substitui uma avaliação médica e, em caso de dúvida, é fundamental o suporte profissional. Outra coisa, hoje vamos falar sobre o transtorno afetivo bipolar tipo 1, conhecido no dia a dia simplesmente como transtorno afetivo bipolar ou TAB. No futuro iremos abordar outros estados similares, tais como o transtorno afetivo bipolar tipo 2 e a ciclotimia. Você já deve ter ouvido falar ou mesmo ter dito a seguinte frase: fulano muda de opinião de uma hora para outra, ou fulano muda de opinião toda hora, é bipolar. Será essa a definição de bipolaridade? Eu já adianto que não. E hoje, nesse episódio, vamos ajudar você que nos ouve a superar essa confusão. O termo bipolaridade é recente, tem origem nos anos 1980, mas antes de falar sobre ele, vamos fazer um caminho reverso para entender do que se trata esse fenômeno. Desde a origem da psiquiatria, nos trabalhos de Philippe Pinel, considerado por muitos como o pai da psiquiatria, havia uma tentativa de entender uma condição médica na qual a pessoa apresentava um estado geralmente melancólico e que podia apresentar também concomitantemente sintomas que se diziam psicóticos, ou seja, a pessoa se mostrava entristecida, isolada, com pouca disposição, dentre outras questões, ao mesmo tempo em que sofria de um delírio, ou seja, uma ideia que não tinha fundamento na realidade. A pessoa podia se sentir perseguida, amaldiçoada, sentir-se morta ou que parte de seus órgãos estavam mortos, dentre outras questões. Por outro lado, surgia também um fenômeno no qual a pessoa apresentava grande energia, disposição, uma sensação de inquietação, uma felicidade constante sem que houvesse motivo para tanto, associada a uma sensação de muito poder chegando à onipotência. Esse estado foi chamado de mania. Pois é, no dia a dia usamos o termo mania para falar sobre algo que fazemos de forma repetida. Na medicina, particularmente na psiquiatria, mania tem outro significado e envolve essas sensações que descrevi e Era vai explicar em maiores detalhes daqui a pouco. Como a gente já conversou nos episódios 22 e 23 desse podcast, afinal, o que é um transtorno mental, parte 1 e parte 2, não sabemos a origem ao certo desses sintomas. Mas você deve estar se perguntando, mas como esses dois fenômenos, a melancolia, hoje usamos o termo depressão no lugar de melancolia, e mania, surgiu o termo bipolaridade. Você que é ouvinte do Psiquiatria a deux já sabe da importância da história e da evolução dos modelos classificatórios para o sofrimento mental. Portanto, a resposta é até simples. Ao longo do século XX, foi-se percebendo que em algumas pessoas esses fenômenos aconteciam de forma conjunta, ou seja, a pessoa apresentava fases de depressão e fases de mania. Não tinha uma ordem de início ou mesmo frequência específica. Essas fases, a de depressão e de mania, oscilavam entre estados muito bem definidos, durando entre semanas e meses, se não houvesse intervenção alguma. Agora você deve estar pensando, nossa, bipolar não tem nada a ver com mudar de opinião o tempo todo, né? E é verdade. O transtorno afetivo bipolar tem a ver com alterações do afeto, ou seja, está no campo das emoções, dos sentimentos, daquilo que nos mobiliza afetivamente. Portanto, falamos aqui sobre afetos que tomam a pessoa em situação de sofrimento de forma tão intensa que fazem que ela oscile entre um polo afetivo e outro.
Foi só nos anos 1980, quando a Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos passou a discutir esse termo de forma muito mais objetiva. Entendeu-se que, sem tratamento adequado, uma pessoa que sofresse dessa condição passaria, em algum momento da sua vida, por uma ou mais fases depressivas e também por uma ou mais fases de mania. Agora, para ajudar você a entender melhor esse transtorno, a Era vai falar mais um pouco sobre a apresentação dele. Rondinelli, quando pensamos sobre causas do transtorno afetivo bipolar, temos que pensar que não há uma causa única definida, e acredita-se que é necessário múltiplos fatores causais para o desencadeamento da crise. Por exemplo, fatores biológicos, fatores genéticos, sociais, ambientais, culturais e assim por diante. A gente pode falar na hereditariedade dessa doença, que pode chegar até 70% quando parentes de primeiro grau, como mãe, pai ou irmãos, têm esse distúrbio. Outras variações que podem acontecer são, por exemplo, variações hormonais, como o ciclo menstrual e até o período pós-parto, em que as mulheres podem ter um aumento da chance de desencadear as crises. Podemos levar em consideração também fatores de risco para desenvolver esse transtorno. Lembrando aqui que caso você apresente algum fator de risco, não quer dizer que você vá desenvolver esse transtorno mental, mas que pessoas que têm esses fatores de risco podem ter uma chance aumentada de desenvolverem esse transtorno. Como fatores de risco temos o histórico familiar, que eu acabei de falar, história de passar por estresse muito intenso, até o uso e abuso de drogas recreativas ou álcool, mudanças no estilo de vida e experiências traumáticas pelos quais as pessoas passam, e ter entre 15 e 25 anos, uma vez que é nessa faixa etária que a gente tem as primeiras crises. Não há diferenças entre homens e mulheres em terem os quadros. Normalmente a gente faz o diagnóstico mais comumente nas mulheres, porque elas procuram um médico com uma maior facilidade do que os homens. Mas vamos lá, você falou sobre eu falar sobre os sintomas. Então hoje a gente vai se ater mais aos sintomas do transtorno afetivo bipolar do tipo 1. Quando a gente vai fazer um diagnóstico do transtorno bipolar do tipo 1, a gente tem que levar duas coisas em consideração com certeza. A gente vai notar que as pessoas que têm esse transtorno vão apresentar períodos de mania, obrigatoriamente. Então, pelo menos um episódio de mania, que eu vou explicar um pouquinho o que é, que pode ser antecedido ou sucedido por episódios de depressão ou hipomania. Esses períodos, esses episódios, eles duram um tempo determinado. E especificamente no caso do transtorno bipolar tipo 1, levam a pessoa a ter prejuízos significativos na sua vida. Mas o que são esses episódios de mania? Você já falou um pouquinho logo no começo do podcast, né, Rondinelli? Mas aqui eu vou tentar falar sobre os sintomas. Então, um episódio de mania é um período em que a pessoa apresenta um distúrbio do humor. Então, o humor dela está anormal. Provavelmente ele está elevado, expandido. Então, ela fica mais feliz, mais eufórica ou até irritada. Junto com essa alteração do humor também, há um aumento persistente da energia dessa pessoa. Bom, esse é um quadro obrigatório para a gente definir mania. Junto a isso, temos outros sintomas, como por exemplo, as pessoas apresentam uma autoestima inflada ou então grandiosa, desde ideias como ter ideia de que é uma pessoa muito especial, de que é uma pessoa muito importante, até mesmo apresentar delírios com isso. Então, delírio tem uma ideia que não condiz com a realidade, né? Uma certeza que não condiz com a realidade de que é uma pessoa extremamente rica, que é uma pessoa extremamente poderosa e até ter algum grau de divindade. As pessoas também podem apresentar uma redução da necessidade de sono. E aqui eu não estou falando só de insônia, pessoas que dormem mal. A baixa necessidade de sono é quando a pessoa dorme muito pouco ou chega a não dormir e não tem necessidade nenhuma, não se sentem cansadas. Continuam se sentindo super dispostas. Elas falam mais, elas falam às vezes muito bem. Então às vezes você vai conversar com alguém que está em um episódio de mania e as pessoas argumentam muito bem, te convence de muitas coisas. E elas também podem apresentar uma pressão de fala, então elas falam muito, falam sem parar, é difícil até de interromper. Mesmo às vezes quando a gente está na consulta é difícil de a gente interromper alguma fala dessa pessoa para fazer outras perguntas, para a gente caracterizar um pouco melhor o quadro. As pessoas em episódio de mania também apresentam episódios de fugas de ideia, ou então uma noção de que o pensamento está fluindo muito, muito rápido. Fuga de ideia aqui, a gente pode falar nesses episódios em que a pessoa fica mudando de um assunto para o outro. Então ela não consegue ter um pensamento linear, falar sobre uma coisa com começo, meio e fim. Ela está falando, argumentando sobre alguma coisa,
E aí outra ideia parte na cabeça dela que já faz ela mudar de assunto automaticamente. Para quem ouve, isso fica muito confuso. Para quem está falando, não fica tão evidente assim. Elas podem apresentar também uma maior distração. Então, às vezes estão falando, estão fazendo alguma atividade e alguém interrompe ou faz um comentário, ou elas ouvem um barulho, vem o cachorro em casa fazendo alguma coisa e elas já não conseguem terminar de executar essa atividade ou terminar de executar uma fala e já mudam de assunto ou já saem do ambiente, já vão mudar a tarefa que vão executar. Há também um aumento de execução de atividades diárias. Então é muito comum que elas se sintam muito ativas porque têm feito muitas coisas, mas na verdade às vezes fazem coisas como, por exemplo, pegam e faxinam a casa por 24 horas. Você vê alguém às vezes fazendo faxina na casa de madrugada. E eu não tô falando disso num dia só. Eu já vi que algumas pessoas em algum momento de suas vidas se viram, obrigadas a fazer isso, uma faxina de madrugada, mas não tô falando desses casos. Tô falando de um caso que a pessoa não consegue interromper algum tipo específico de atividade. Ou então elas simplesmente passam a ter um aumento da sua psicomotricidade. Elas têm uma agitação muito aumentada, às vezes não conseguem realizar nenhuma atividade por completo. Às vezes estão na cozinha, já partem para a sala, sentam na sala por 1 minuto, conversam com alguém, levanta, vai para a sacada, levanta, sai para a rua e não consegue exercer nenhum tipo de atividade por si. Essas pessoas também, elas podem exercer algumas atividades que geram mais prazer. Então, a sensação de prazer já está aumentada e elas têm dificuldade de inibir alguma situação que geram muito prazer. Como, por exemplo, é comum que elas fiquem mais hipersexualizadas, às vezes respondem até alguma situação de abuso sexual ou de risco de contaminação de algumas doenças que são sexualmente transmissíveis. Às vezes fazem compras compulsivas, fazer compra gera prazer. Muitas vezes essas compras são de itens desnecessários em quantidades absurdas e levam essas pessoas a fazerem dívidas. E até mesmo podem fazer um abuso, um uso muito nocivo, um abuso de substâncias químicas, álcool, coisas que pode ser que essas pessoas normalmente nem façam o uso dessas substâncias. Mas como fica muito acentuado a busca por prazer e a sensação de prazer que isso causa, é muito difícil que elas cessem esses atos. A gente tem que lembrar que aqui essa alteração do humor, da energia, é mais grave e leva sim a prejuízos diários quando as pessoas apresentam esses sintomas. Isso é uma das características do transtorno, do episódio de mania. Bom, então essas pessoas precisam apresentar necessariamente um episódio de mania antecedido ou sucedido por episódios de depressão ou de hipomania. Então eu vou falar muito rapidamente sobre episódios de depressão, que a gente já falou em alguns episódios, só para a gente lembrar mais ou menos do que se trata. Então, quando a pessoa tem depressão, ela vai ter ou um humor deprimido ou uma perda de interesse e prazer nas atividades diárias. E aí, como humor deprimido, a gente pode entender que a pessoa fica triste, sente vazio, sente uma desesperança, e elas mesmas podem relatar isso pra gente no consultório ou pra alguém, ou os familiares podem relatar que têm notado essa alteração nela. Ou então, essa pessoa tem essa acentuada diminuição do prazer no dia a dia, e aqui a gente vai falar de prazer não só de atividades cotidianas, como por exemplo trabalhar, estudar, mas a perda de prazer em coisas que realmente as pessoas gostavam muito. Então, perda de prazer em namorar, perda de prazer em ir ao cinema, em fazer coisas que tinham como uma atividade de lazer, por exemplo. Essas pessoas também podem ter perda ou ganho de peso significativo em curtos períodos, ou até mesmo perda do sono ou aumento do sono por um período significativo. Podem ter também agitação ou retardo motor ou retardo psíquico, então uma lentificação de seus pensamentos e suas ações por um determinado período. Podem apresentar uma fadiga ou uma perda de energia diária muito importante. É comum que elas relatem isso, de que não conseguem, de que é difícil, que às vezes o corpo não acompanha, que elas até têm vontade, mas o corpo não acompanha. E tem também uma capacidade diminuída para pensar, para se concentrar, para tomar decisões. Então, às vezes um ato simples de tomar uma decisão muito simples no dia a dia pode uma perda de energia muito grande nisso, causar um sofrimento muito grande com isso. Essas pessoas também podem ter um pensamento recorrente de morte, aqui não só levando em consideração o medo de morrer. Elas passam a pensar que talvez com a morte elas não teriam sofrimento, com a morte delas as pessoas não precisariam cuidá-las, não seriam um fardo, e podem até pensar em se matar,
que a gente chama de ideação suicida. Bom, e bem mais rapidamente, que a gente vai falar isso em outro episódio, quando a gente vai falar sobre o transtorno bipolar do tipo 2, exciclotimia, transtornos mistos. Mas eu gostaria de falar, já adiantar para vocês o que mais ou menos é uma hipomania. A hipomania, ela tem todos os sintomas da mania que eu falei anteriormente, mas não tem tanto prejuízo diário. São sintomas mais brandos. Então, vamos pegar só um exemplo assim. A pessoa tem ideias de grandeza, né? Então, na mania ela vai pensar que ela é muito rica. Na hipomania ela pode pensar apenas que ela é uma pessoa mais importante. Então, o que caracteriza a hipomania são sintomas mais acentuados do que na mania, que trazem menos prejuízos para a pessoa que está nesse episódio. Bom, Rondinelli, será que eu deixei um pouquinho mais claro? Será que eu consegui demonstrar um pouquinho do que se tratam esses sintomas no transtorno afetivo do tipo 1? Pois é, Yara. Esse é o 24º episódio do Psiquiatria AD Podcast, que fala sobre transtorno afetivo bipolar. Até o momento que estamos produzindo esse episódio, não se conhece a origem do transtorno afetivo bipolar. Sabemos também que algumas substâncias podem induzir, de forma temporária, tal condição, como é o caso das anfetaminas, inclusive aquelas utilizadas para a ponderação do apetite, como a sibutramina, e a cocaína. Além disso, existem outras condições, como eventos traumáticos, que parecem ser gatilhos para os primeiros episódios do transtorno. O tratamento, como a Yara vai contar pra gente daqui a pouco, envolve em parte o uso de medicação, mas também é recomendado alterações de estilo de vida, o que ajuda a ter um ótimo resultado, ou seja, um ótimo prognóstico. Sabemos também que não se cuidar de forma adequada aumenta o risco de exposição da pessoa adoecida a piores condições de vida, principalmente nas fases de mania, mas não exclusivamente. A pessoa geralmente se expõe ao risco com frequência, aumentando o risco de uso de drogas, de fazer sexo sem proteção adequada, menor cuidado com a própria segurança física e grande prejuízo das relações sociais. Sem tratamento adequado, a pessoa pode se contaminar por outras doenças com mais facilidade, por exemplo, ou até se envolver em conflitos que geralmente não fariam parte de sua vida. Você já deve ter percebido que o transtorno afetivo bipolar sem tratamento é assunto sério. Nos momentos de crise, é necessário até que se faça uso de internação psiquiátrica como forma de salvaguardar a pessoa em sofrimento. É importante também lembrar que o tratamento inadequado pode gerar prejuízo cognitivo a longo prazo, podendo a pessoa, depois de inúmeras crises sem tratamento, ter dificuldades nos campos da memória, fala, atenção, dentre outros. A boa notícia é que, com suporte e orientação adequados, a pessoa que se trata desse transtorno pode levar uma vida saudável. Agora explica pra gente como funciona o tratamento, Yara. Bom, Rondinelli, há várias formas de fazer o tratamento para o transtorno afetivo bipolar e a gente deve associar todas elas para a gente ter um melhor resultado. Além dos investimentos medicamentosos, contamos também com a psicoeducação, com a psicoterapia, com as mudanças nos hábitos de vida para que a gente tenha um ótimo resultado. No tratamento medicamentoso, nós podemos fazer uso dos estabilizadores de humor, como por exemplo o ácido valproico, divalproato de sódio, carbonato de lítio. Essas medicações, elas auxiliarão para evitar tanto as polarizações do humor, quanto para evitar que, caso haja essa polarização, ela seja de uma intensidade muito grande. Ou seja, ela evita que o humor passe de níveis normais, e aqui normais vamos falar das médias na população geral do humor. Ou seja, evita que o humor passe de níveis normais, vamos considerar aqui normais, uma média da alteração do humor na população geral, para euforia ou então para depressão. Mas caso isso ocorra, ela ajuda a manter os sintomas mais brandos. Então, sem tanto prejuízo para a pessoa que vai ter um quadro de mania ou de depressão. Também é possível fazer o uso de antipsicóticos, e aqui vamos pensar desde os de primeira geração, como aldol, clorpromazina, como os de segunda geração, como quetiapina, risperidona, olanzapina, por exemplo. Essas medicações, elas vão auxiliar tanto em quadros que a gente pode ter delírios, quanto nos que têm uma agitação psicomotora muito elevada e precisa de uma certa contenção, uma medicação para conter impulsos, agitação. E é também muito importante pensar que os antipsicóticos de segunda geração também têm um efeito de estabilizador de humor, o que torna possível, por vezes, o tratamento em monoterapia só com essas medicações, que já vão tratar a agitação, que já vão tratar delírios e também os quadros de oscilação do humor, de polarização dos humores. Já o uso de antidepressivos no tratamento do transtorno afetivo bipolar é bem controverso, pois são medicações usadas apenas em casos muito estritos.
uma vez que eles podem potencializar uma polarização do estado de depressão para o estado de mania com seu uso. Então, quando for necessário, em alguns casos, fazerem uso dessa medicação, o médico introduzir essa medicação, o paciente tem que estar num tratamento muito próximo, tem que ir várias vezes no consultório com o seu médico para observar se não tem sinais de que vai polarizar, de que vai sair de um quadro de depressão para um quadro de mania. Já quando a gente fala de psicoeducação e terapia, essas duas podem ser feitas com as pessoas que têm transtorno afetivo bipolar, tanto sozinhas ou com seus familiares, numa forma de que a pessoa entenda qual que é o seu quadro, quais são os sintomas possíveis de apresentar no transtorno afetivo bipolar, quais são os prejuízos que a pessoa pode ter quando tem esses sintomas, quando tem esses quadros, o prognóstico da doença e até qual que é a melhor forma de realizar o tratamento e assim evitar novas crises. Como o Rodinelli falou anteriormente, a gente auxiliar mudanças no estilo de vida de uma forma muito mais saudável ajuda a gente prevenir novas crises e ajuda também que a gente melhore com maior rapidez os quadros já em crise. Então, fazer atividade física, boa alimentação, bom padrão de sono, evitar o uso de drogas e álcool, faz bem para todo mundo, inclusive para quem já está em crise. E agora estamos chegando ao fim desse episódio, então vamos ao nosso resumo. Falamos nesse episódio um pouco sobre a história do transtorno afetivo bipolar e ajudamos você a não usar esse termo com seu conhecido que muda de opinião com frequência. Falamos também sobre os sinais e sintomas nas fases depressivas e maníacas, assim também como suas implicações no dia a dia. Vimos também como o transtorno funciona no dia a dia da pessoa, suas repercussões e o curso de vida com e sem tratamento. Por último, a Yara falou sobre tratamentos com medicação e sem medicação que são fundamentais para o bem-estar da pessoa com esse sofrimento mental. Para você que ouviu até aqui, curta o podcast Psiquiatria D e nos siga nas redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter. Você pode ouvir o Psiquiatria D nos principais agregadores como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube e compartilhe esse conteúdo com amigos. Ele pode ajudá-los a entender melhor a psiquiatria no cotidiano. E vamos de sugestão de filme? A sugestão de filme hoje é What Happened, Miss Simone. Documentário muito legal, de 2015, que ficou famoso por falar sobre a cantora Nina Simone. A Yara já sabe o quanto eu gosto desse documentário e queria dividir com vocês também. Ele trata sobre a cantora que teve papel relevante na luta dos direitos civis dos negros estadunidenses, particularmente nos anos 50 e 60. Sem saber sofrer de transtorno afetivo bipolar, passou anos com problemas em família, carreira, etc., até ser devidamente tratada e voltar aos palcos. Vale muito a pena. Bom, pessoal, muito obrigado por estar presente hoje. Nos vemos na semana que vem. É isso, pessoal. Até a próxima.